Oi, gente, tudo bem? Tudo que não estiver alinhado com a sua energia vai sair da sua vida. E eu quero te falar isso para você não ficar apegado nas pessoas que saem da sua vida, nos ciclos que se encerram na sua vida, porque eles não estão mais alinhados com quem você está se tornando. Se você acompanha os vídeos aqui do canal ou se é a primeira vez que você está vendo, você é uma pessoa que provavelmente está passando por um desenvolvimento espiritual, mental, físico, está passando por um desenvolvimento, um despertar na sua vida. Porque esse vídeo é para isso, eu tenho certeza que alcança esse tipo de pessoa, que vai alcançar as pessoas certas. Então, se você está passando esse tipo de despertar, coisas boas, elas tendem a vir e coisas ruins tendem a sair da sua vida. Então, quando começa a encerrar ciclo, você começa a ter aquela sensação de, nossa, eu tô com um ranço dessa pessoa. Ai, eu tô. Sabe quando você tá assim, tipo, alguém fala uma coisa e fica, ai. Porque já não tá mais alinhado com quem você tá se tornando, com quem você é agora. Então, se a sua energia tá aqui e as pessoas estão aqui, essas pessoas elas vão ficando para trás, tá? Elas não vão te acompanhar para onde você está indo. E não porque elas não gostam mais de mim ou você não gosta mais delas, mas é porque vibracionalmente, energeticamente, vocês não estão mais no mesmo nível. E isso significa que você é melhor ou pior do que alguma pessoa? Não, é apenas energias diferentes. Então, se sua energia tá aqui e a dessa pessoa não tá, ela não faz mais parte da sua vida, então não tenta segurar essa sensação que vocês tinham quando estava tudo bem. Você merece coisas a mais agora. A vida tá te despertando para você receber o que você quer, o que você tanto pediu. E o que você pediu, será que combina com aquelas pessoas, combina com aqueles comportamentos que você tinha antes? Você já viu, sei lá, uma pessoa que você se espelha, né, que você tem ali como exemplo? A pessoa que você se espelha, ela tem esse tipo de comportamento? O que você quer para sua vida tá alinhado com aquelas pessoas, com aquele ciclo, com aquele trabalho, com os hábitos que você tem? A gente precisa saber disso, porque antes de eu ser consciente dessas coisas e alguém ficava distante, frio na minha vida, eu já começava a pensar, nossa, o que eu fiz? Eu tenho que ir atrás dessa pessoa. E eu ficava reabrindo esses ciclos que já estavam se fechando, então nunca fechavam. Por isso que eu demorei muitos anos para entender isso e para finalizar algumas conexões na minha vida. Então, vai existir pessoas que vai ser sua amiga, vai estar com você a vida inteira? Vai existir pessoas. No meu caso, são bem poucas que já estão comigo há muitos anos, mas são verdadeiras. E tem coisas na sua vida que você tem que fechar, tem que finalizar, não tem jeito. Eu já fiz vídeo aqui falando que se você quer uma mudança, você precisa deixar o caos acontecer. Então você precisa finalizar uma coisa para começar outra. Não tem como você querer uma coisa mais alinhada para sua vida se você está convivendo, tendo hábitos que são abaixo daquilo que você pediu. Então, acontece isso. Então, os ciclos, eles têm que ser terminados. Você já observou a vida, a natureza? Tudo funciona com um ciclo. Então, existe a primavera, o verão, o inverno, o outono, e você vê a natureza se transformando. Você já viu aquela imagem da mesma árvore e estações diferentes? Porque são ciclos. E quando você começa a entender que a vida é feita de ciclos, essas, esses encerramentos, eles ficam mais fáceis e você fica mais consciente, você entende, fala, poxa, eu tô com ranço dessa pessoa porque a gente já não tá mais na mesma ideia ali, a gente já não tá vibrando da mesma forma, então ela tem que ficar para trás, vamos deixar encerrar. E o universo é tão inteligente que às vezes você não precisa fazer nada. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de agir, eu gosto de fazer. Então, como eu demorei muito tempo para encerrar com algumas amizades, alguns comportamentos na minha vida, chegou um determinado momento que virou uma chave na minha cabeça e falei assim, eu vou encerrar tudo. Mandei mensagem falando, ó, não quero saber de você mais na minha vida, mas não assim também de uma forma, nossa, jogando na cara da pessoa, mas assim, gratidão por tudo que a gente viveu, mas a nossa amizade termina aqui e tal. Tem gente que fala assim, nossa, você é louca, eu só deixo ir se afastando e depois cada um seguindo pro seu. Só que eu não gosto de fazer isso, por quê? Porque já aconteceu de você se distanciar de uma pessoa e depois vocês se verem e a pessoa ter a expectativa de que vocês ainda são amigos e querer conversar.
Então, para não haver esse tipo de expectativa, eu costumo mesmo encerrar com palavras, seja mensagem ou pessoalmente, encerrar os ciclos na minha vida. É que nem serviço. Eu vou e peço as contas e, agradeço pela oportunidade, tal, tal, tal. Eu não sou do tipo de pessoa que simplesmente tira você da minha vida sem te falar nada. Se eu não falei nada tão pouco distante, quer dizer que tá continuando pra mim. É algo que eu só preciso de um tempo. Então, como eu penso assim, às vezes eu penso que as pessoas também pensam assim, só que nem todo mundo é igual. A maioria das pessoas deixa esfriando, 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 até que cada um passa pelo outro e finge não se conhecer. Mas eu gosto de deixar as coisas às claras, para não haver desconfortos da minha parte, porque se eu quero encerrar algo com alguém, hoje em dia eu sou assim, gente. Se eu fechar uma porta, eu fecho a porta e não olho para trás mais. Então, se eu ver de novo uma pessoa que eu já encerrei um ciclo, eu tô falando de pessoa, mas pode ser qualquer coisa, tá? Se eu ver uma pessoa que eu já encerrei o ciclo, eu vou olhar pra cara dela simplesmente como se ela fosse um estranho pra mim. Aí você é sem sentimentos. Não, eu não sou sem sentimentos, eu sou consciente de que aquela pessoa não tem mais o mesmo padrão vibracional que o meu e a vida que segue. Porque não era tão importante assim pra mim, porque se fosse uma pessoa tão importante, eu ia continuar amando e ela ia continuar sendo presente na minha vida. E às vezes você gosta muito de alguém, mas essa pessoa gosta de você de volta? Porque já aconteceu muito comigo. Eu lembro que uma vez eu tinha uma consideração muito grande por uma amiga minha, fazia de tudo por ela, matava e morria, dava meu dinheiro pra ela se ela quisesse, porque eu pensava que ela era minha melhor amiga. Eu saía falando pros quatro cantos, ela é minha melhor amiga. Aí teve um dia que ela tava perto de mim, conversando com uma outra amiga dela, e a amiga dela falou assim, você tá com quem aí? Que elas estavam falando pelo celular, né? Ela falou assim, eu tô com a minha colega. Aí aquilo ficou, tipo, colega, colega, colega. E tava na minha frente ainda, né? Tipo, podia disfarçar, tipo, né? Mas daí eu comecei a ficar pensando, colega, colega, colega. Aquilo me causou um despertar. Porque daí eu comecei a olhar com os olhos racionais mesmo. Deixei o sentimental, o que eu sentia por ela pra trás. E comecei a pensar assim, colega. E eu saio falando pra todo mundo que ela é minha melhor amiga. Colega, colega. Eu falei, tá. Eu comecei a falar assim, vou observar. Eu comecei a observar e ela falava essa palavra colega com muita frequência. Só que eu acho que eu não me tocava, eu fingia não ver porque eu gostava muito dela, né? Aí eu comecei a ver. Aí eu comecei a ver que ela tinha uma pessoa que ela considerava a melhor amiga e não era eu. Só que na hora do aperto ela vinha falar comigo, entendeu? Porque sabia que eu ia ajudar, só que não era recíproco. Então, o que uma pessoa dessa tá fazendo na minha vida? Eu tenho amor próprio, gente. Eu sei o que eu mereço. Eu sei o que eu dou e o que eu quero receber. E isso não é, egoísmo ou querer se achar melhor do que ninguém. Não, isso é amor próprio. Isso é ser verdadeiro com você mesmo. E saber o que você dá. E saber o que você colhe. Ser a balança da justiça. É isso. Eu dou amor, faço de tudo por você. E no final você não tem esse reconhecimento por mim. Eu fiz o quê? Bora cortar os laços. Então, do nada, num belo dia, depois de muitas mancadas, porque depois desse dia ainda aconteceram várias outras coisas, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu mandei um textinho lá, olha, gratidão por tudo que você fez na minha vida, você foi uma pessoa excelente pra mim, mas o nosso ciclo de amizade está encerrando por aqui. Aí foi aquele drama todo, ficou falando com outros amigos e tal, ficou revoltadíssima, mas eu não posso fazer nada. A ração que ela teve não é culpa minha. Eu falei algo que eu precisava fazer, eu encerrei algo que precisava encerrar e é isso. E a partir daí foi uma sucessão de encerramentos, porque eu tinha um grupo de amigos muito grande. Então eu encerrei mesmo, cortei com todo mundo, falei, eu não quero saber mais, porque as coisas que eu estou alinhada, as coisas que eu quero fazer não tem absolutamente nada a ver com o tipo de comportamento que eu tô tendo agora. E era culpa deles? Não, era culpa minha mesmo. Por isso que eu fui lá e tive a atitude de encerrar, de fazer isso. E eu tô falando isso pra vocês por quê? Porque às vezes você deixa rolar, deixa acontecer, aí a pessoa ainda acha que pode chegar em você e pode pedir, fazer você de trouxa, que você vai aceitar. E o que acontece é que às vezes a pessoa vai e você fica, agora não sei o que eu faço. Aí você acaba cedendo novamente. E isso é pra qualquer tipo de relacionamento. Eu falei de amizade, mas às vezes é um ex, uma ex sua que sabe que você vai estar disponível só pra aquilo e você vai e aceita. Poxa, gente, para com isso.
Começa a entender o que você tá dando e o que você tá recebendo, entendeu? O universo, ele mostra pra gente. Já tinha acontecido várias vezes de eu ver alguma coisa e pensar, ai, não, nada a ver. Não só com essa amizade, com outras amizades. Mas daí, aí acontece, tipo assim, aquilo foi um tapa na cara pra mim. De ela falar que eu sou colega e que eu falava pra todo mundo que ela era amiga. E não foi só essa amizade, não. Teve outras que eu considerava pra caramba e eu fui ver na hora da parte boa da vida da pessoa, ela chamava outras pessoas pra comemorar com ela. Mas na parte ruim, era eu que tava ali dando colo, entendeu? A maioria das minhas amizades era assim. Então, é necessariamente um problema com as pessoas? Não, era um problema comigo mesma, porque eu tava aceitando aquilo. Hoje em dia eu sei o que eu aceito e eu não aceito pouco, porque eu não mereço pouco. E é esse o pensamento que você tem que ter. Você tem que ter um pensamento assim: eu sei o que eu mereço. E você só aceita aquilo que você merece. Então, se você acha que você merece a sua ex, o seu ex te ligando às 3 horas da madrugada depois de encher a cara só para usar você, então parabéns, vai lá e continua sendo o palhaço, a palhaça da situação. Se você acha que você não merece isso, então ligou, bloqueia, não precisa fazer mais nada. Ou se você quiser ser que nem eu, esculacha lá, manda mensagem ou simplesmente encerra na paz do Senhor, porque eu sou assim, dependendo do dia, eu encerro na paz de Deus. Senão eu mando a pessoa se lascar mesmo e não tô nem aí. Mas esse é o meu jeito, tá, gente? Cada um tem o seu jeito. Mas tô falando isso pra você abrir o seu olho, porque tudo que eu falo aqui é porque eu gosto de você, mesmo sem te conhecer. Porque o mundo, antes da gente ser físico, a gente é energia, a gente é energético. Então, se você está assistindo esse conteúdo, provavelmente a sua vibração e a sua energia é a mesma que a minha. Ou seja, ó, pra frente, vamos crescer, vamos deixar pra trás o que não importa mais. Essas pessoas não estão nem aí pra você. Então, encerra mesmo esse ciclo. Esse serviço não te valoriza, então encerra esse ciclo. Essa pessoa não quer estar com você, só quer usufruir do que você dá pra ela, do que você causa nela. Mas o que ela causa em você? E o que ela te dá? E o que esse emprego te dá? E o que a vida quer te dar e você não tá recebendo porque tem alguém ali, ó, travando. E esse alguém não é essa pessoa, é você mesmo, entendeu? É você que tem o controle da situação, que tem que mexer e fazer e acontecer, porque a vida é sua, assuma os riscos da sua própria vida, assuma o controle, pegue as rédeas da sua vida e fala: eu sei o que eu mereço e é somente isso que eu aceito. O que não tiver alinhado, eu deixo que saia, eu tiro, Deus tira, o universo mexe. Mas o que não estiver alinhado na sua energia não vai ficar na sua vida, a não ser que você permita que fique. Entendeu? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma para que a gente possa crescer e evoluir juntos. Gratidão!